Olá, tudo bom? Sou Márcio Batista, do grupo de teatro UOL Cultura, mas hoje vamos falar sobre quadrinhos. O quadrinho de hoje é Dom João Coração de Pato, de Juan Fari e Léo Strodenheim. São dois quadrinistas franceses, que eu até já falei sobre eles aqui no canal. Até falei sobre esse quadrinho quando eu falei desses dois. Falei que esse quadrinho aqui, ele em 2022 já tinha 49 livros, edições, né? E agora em 2023 já tem mais 5 para sair. Então vai ficar com 54 edições esse aqui. E esse aqui foi o primeiro. Coração de Pato foi feito em 98, lá na França. Essa aqui é uma edição portuguesa. E vamos contar a história então do Coração de Pato, Dom João. Dom João é esse castelo aqui, ó. Na verdade é uma masmorra. Aqui a gente vê que tem uma entrada pelo esgoto, como é por dentro, tá vendo? E esse fulano aqui é o guardião do Dom João. É o guardião, o nome dele é guardião. Esse aqui é o Marvin, que é o guarda-costas do guardião. Esses dois aqui, ó. Esses dois encapuzados estão querendo comprar o Dom João. E aí o guardião fala assim, o quê? Eu vou vender? O meu Dom João é repleto de monstros, de tesouros e aventureiros que vêm cá todo dia. Eu não vou vender meu Dom João, não. Aí ele quer saber? Marvin, apresenta a saída para esses senhores ali. Senhores, tchau. Só que aí o guardião fica meio ressabiado, fala assim, ó, quer saber? Esses caras são magos sombrios e eles vão voltar com certeza. Então, é melhor você contratar, tipo, algum bárbaro que esteja aqui no Dom João, pra ver se dá cabo dessa horda aí. Aí, primeiro movimento que o Marvin faz, é ir até o calabouço para ver se tem algum prisioneiro que possa servir para os propósitos, né? Tipo, acabar com a horda em troca da liberdade de sair do calabouço, só que o carrasco fala assim pra ele, ó, meu, tem ninguém não. Depois da última fome a gente comeu todo mundo, não sobrou nenhum prisioneiro não. Então ele vai falar com o Alcibiades, que é essa cegonha aqui, ó, que é um mago do castelo responsável pela comunicação. Então ele tem essas bolas de cristal aqui, tá vendo? Que faz com que ele consiga olhar tudo que está acontecendo no Dom João. E aí encontra esse cara aqui, ó, esse bárbaro, que você vê que ele é bem forte, com um murro já arranca a cabeça da pessoa, não tá vendo? E aí o Marvin já fala assim, ó, então esse cara que eu vou contratar que ninguém o estrague. Então ele chama o Herbert, que é o pato aqui da capa. O Herbert faz tudo no castelo. Então ele está incumbido de achar esse bárbaro e contratar ele. Então o bárbaro está aqui no meio da luta, né? E aí o Herbert fala assim, opa, você que é o fulano, ele já se distrai e perde a cabeça. Aí ele, puxa a vida, né? O Herbert já fica todo danado, né? Porque o cara era importante e o cara morreu por minha causa. Só que ele tem uma ideia. Ele fala assim, bem, eu vou me fantasiar de bárbaro e vou ver o que o guardião quer com esse cara aqui. Então ele pega as botas do bárbaro, coloca, pega o cinto com a espada e tal. Aí ele pega uma armadura para parecer mais forte, porque ele é um pato pequenininho, né? Então ele fica assim, né? E vai conversar com o guardião. Aí o guardião contrata ele e fala assim, mas só que eu sou meio desconfiado. Então, por causa disso, eu vou arrancar seu coração, colocar aqui num pote, para saber que você vai voltar. Aí o pato, o que é? Eu vou arrancar seu coração e colocar aqui no aquário, ó, ficar protegido, porque aí você volta. Porque a gente tem certeza que você vai voltar e vai cumprir sua missão. Então, se você voltar, você recebe seu coração de volta, senão já era. Aí ele sai todo aturdido, né? E já até fala assim, poxa, né? Da próxima vez que eu tiver uma boa ideia, melhor me cortar logo aos pedaços, porque, né? E o guardião fala assim com o Horus, que é o mago. O que você achou desse bárbaro? Achei que é um pato. Aí ele falou assim, eu desconfiava disso, quer saber? Então ele chama o Marvin, que é o guarda-costas dele, e fala assim, ó, segue aquele bárbaro lá que ele não parece ser muito bom, não. E aí, o Herbert, ele vai, né? Ele pega uma montaria e sai. Só que um dos encapuzados já começa a persegui-lo, né? E joga uma magia nele, que destroça toda a montaria dele. Ele tenta pegar a espada lá que ele tinha roubado do bárbaro, né? Só que a espada não sai. E ele tenta assim, mas poxa, né? A espada, agora que eu preciso. E aí ele descobre que a espada é uma espada mágica. Que o cinto consegue falar, o cinto da espada fala com ele e fala assim, olha, o portador da espada só pode usar a espada mesmo se ele se provar digno. Ele disse, mas não agora, tem um cara querendo me matar ali, não posso tirar a espada? Não. Você não pode nem tirar a espada
e nem pegar nenhuma outra arma, senão você vai ser fulminado. Então o pato, que já é um fracote, ele não pode usar a arma que está presa nele. Aí ele fala assim, mas o que eu tenho que fazer? Aí o cinto fala para ele, assim, você tem que fazer 3 grandes feitos sem arma nenhuma. Ele até brinca, né? Mas grandes feitos? O que são os grandes feitos? Tipo, adotar um órfão, apagar um incêndio? Aí o cinto fica irritado. Não! Você tem que matar um monstro com uma só cotovelada, uma coisa assim. E aí então ele fica preso nessa situação. O fulano aqui, ó, procurando ele, né? E o cinto querendo conversar, ele afoga o cinto aqui, ó. E o Marvin, que é o dragão, fica procurando também o Herbert, né? E o Herbert foi preso pelos encapuzados. Então, a história continua, o Herbert preso pelos encapuzados, e a gente descobre por que os encapuzados querem comprar o Dom João. Aí, lá no covil deles, a gente vê que eles estão comendo almas. Então, eles são uma espécie de bruxos que comem almas. E o Dom João seria realmente o lugar perfeito para eles. Por quê? O Dom João, que é uma masmorra, né, esse castelo, é um lugar repleto de armadilhas, repleto de tesouros e repleto de monstros. Ou seja, é um prato cheio para qualquer aventureiro ser desafiado, né? Então os aventureiros vão lá para lutar com monstros, para recolher tesouros, para escapar de armadilhas, para se treinar. Só que nisso, muitos morrem lá. Então, lá o Dom João é um lugar repleto de almas que seria muito favorável para esses carinhas aqui, né? E, enquanto isso, então, o Marvin está procurando, o Herbert está preso, e lá no Dom João, o guardião, ele vai falar com o Alcebiades, né, que é aquela cegonha lá, ele fala assim, ó, eu quero saber como que está o andamento lá do trabalho do Herbert com do Bárbaro lá com o Marvin e tal. E eles têm uma bola aqui, que é um olho gigante, é um olho de um gigante, na verdade. E através desse olho de um gigante que eles retiraram de um gigante, eles conseguem ver, tipo a espada de Tandera, né? Tem uma visão além do alcance através disso. Então eles começam a vigiar os dois, né? Então vai ocorrendo mais algumas coisas aqui do Marvin e tudo mais, até que o Marvin descobre o Herbert, o pato, e descobre que o Herbert é um farsante. E porque o cinto começa a falar, né? O cinto dele começa a falar pro dragão tudo o que está acontecendo. E aí o Marvin fica bravo, né? E fala assim, poxa, né? Você foi contratado pelo Guardião, o Guardião pensa que você é o Bárbaro, que eu contratei e o Alcebiades também. Então, se der ruim, quem vai se ferrar vai ser eu e o Alcebiades. E o Guardião tá lá. E aí, o que tá acontecendo? Aí o Alcebiades já, sabendo dessa situação, já começa a falar assim, não, tá tudo certo. Então. Aí vai acontecendo mais algumas coisas lá que eles encontram. Tem umas magias do cinto que depois eu explico. Eles encontram com 2 mercenários contratados pelos encapuzados. Aí tem uma luta. Depois eles se infiltram no covil lá dos encapuzados e tal. E aí, os encapuzados, eles começam a jogar uma magia nos dois aqui, ó. Então, ó, magia dessa cor roxa aqui, esse horror cósmico Lovecraftiano, né? Tipo, seres com tentáculos e tal. Eles começam a jogar essa magia, só que não acontece nada com os dois. Por quê? Porque a magia que ele joga foi igual a que explodiu a montaria deles logo no começo, lembra? Então, essa magia, ela se consiste no seguinte. O alimento, que se for alguma carne que eles comeram, seja, sei lá, um pão com presunto, uma coxinha, um churrasco, um hambúrguer, essa carne no estômago, ela vai crescer desproporcionalmente, ela vai criar vida e vai começar a crescer, até que vai explodir a pessoa de dentro para fora e ela vai continuar crescendo. Então, ela vai ficar é uma carne, tipo, vai ficar um ser sem consciência, mas com vida, né? Só que não acontece nada com eles, porque eles não têm carne no estômago, porque os dois são vegetarianos. Só que o guardião que estava observando eles começa a passar mal. E sim, a carne que o guardião comeu começa a crescer dentro dele. Aí
desespero dentro do castelo e tal, vai chamar o Horus, que abre o guardião e realmente a carne está crescendo dentro dele. E ele consegue, com umas magias esquisitas lá, conseguir tirar essa carne, que aqui na história é chamada de berbusco. Então o berbusco é essa carne que se avoluma, né? Então eles tiram esse berbusco, enquanto os outros dois, o Marvin e o Herbert, estão lá aprisionados para servir de refeição para esses dois monstros aqui, né? Então, enquanto eles tentam escapar, lá no donjon tá um desespero. Por quê? O berbusco, que é essa carne viva que saiu do estômago do guardião, ela começou a crescer desproporcionalmente e ela já tomou todo o donjon. Então todos os monstros que estavam lá para acabar com os aventureiros ou proteger os tesouros, eles saíram de suas funções e estão tentando cortar essa carne, jogar a carne fora, mas enquanto eles estão ocupados aqui, ó, os aventureiros começam a saquear os tesouros, porque não tem mais ninguém para proteger os tesouros. E o guardião fica desesperado, não, meus tesouros, né, e tal. Não façam isso, né? Então eles fogem e aí vem um monstro até falar com o guardião, ó, a gente quer falar contigo, né? Ele falou assim, porque eu tô passando mal, né? Vocês são bacanas. Aí o monstro fala assim pra ele, não é por causa disso não. A gente foi contratado aqui para assustar as pessoas, não para ficar cuidando de carne que fica crescendo. Aí ele, mas o que é isso? Uma revolta, né? Uma revolução? Uma rebelião? O que vocês estão querendo fazer? Não, guardião. É uma greve sindical sem pré-aviso e sem limite de duração, até que as nossas regalias sociais sejam respeitadas. Mas aí, esse discurso nem dura muito porque o berbusco já tomou todo o donjon, então não sai correndo. Então fogem lá do donjon. E os magos sombrios aqui estão felizes da vida que conseguiram, né, expulsar os outros. Só que nisso, tanto o Herbert quanto o Marvin já conseguiram se soltar e vão em direção ao donjon para ver se conseguem salvar alguma coisa do donjon. Só que nesse momento, o Herbert, ele começa a passar mal. Por quê? Aquele coração que tiraram dele tá lá no donjon e a carne quebrou o aquário. Então, o coração dele tá em risco, né? Então, enquanto o coração estivesse protegido, ele era imortal. Mas agora o coração está em risco lá no donjon. Então eles têm que primeiro tentar recuperar o coração do pato. E aí eles se encontram aqui, ó. O coração do pato está aqui, no chão. Aí ele tenta conseguir pegar o coração, né? Só que aí vem esse encapuzado e enfia uma estaca. Só que como ele não está com o coração no peito ainda, ele é imortal. Só que o coração dele, depois que ele enfiou a estaca, o coração dele cai da mão dele e entra nessa carne maluca aqui, nessa carne no berbusco. E o berbusco começa a ter vida, né? Ó, sai o olhinho, ele fala assim, devido ao seu coração agora eu tenho uma alma, eu consigo pensar e falar e tal. E aí o Marvin, ele fala assim, poxa, né? Se é por causa do seu coração, você é o dono desse cara, então manda ele limpar todo o local aqui. Dito e feito. O berbusco devora todos os encapuzados e começa a diminuir de tamanho para conversar com eles. Ele fala assim, poxa, né? Então agora, se você me permitir ficar com o seu coração, eu te protejo, né? Então ele vai virar imortal, porque o coração dele está dentro desse ser aqui esquisito. Só que o Marvin falou assim, olha, a gente acabou com quase todo mundo, com os líderes, vai ser fácil a gente acabar com o resto dos encapuzados. Só que aí o Herbert falou assim, quer saber? Já fiz minha parte, vou ficar aqui e tal. E aí o Marvin vai lá para terminar de detonar com os encapuzados. E eles então conseguem salvar o donjon nessa aventura. E tanto o Herbert quanto o Marvin se tornam amigos. A partir dessa aventura, então, eles se tornam amigos. E a partir dessa aventura, o Herbert vai deixar de ser um faz-tudo e vai se especializar na guarda do donjon. Só que ele é fracote ainda. Então, na próxima aventura, que é essa aqui, o objetivo é treinar o Herbert para ele se tornar um grande guerreiro e ser um guardião também do donjon. Então, esse quadrinho aqui eu acho ele primoroso, né? Você vê que o desenho é um tanto simples, né? Estilo cartoon mesmo, mas
ele é muito detalhado. E não só detalhado, a narrativa gráfica é muito bacana. Por exemplo, nessa cena aqui, ó. Tá o guardião conversando com os encapuzados e visto através de um buraco de rato. Ó. Tem 2 ratos aqui em primeiro plano. Já na outra cena, ó, o buraco de rato tá aqui, ó. Então essa cena a gente vê de baixo para cima. Isso aqui a gente vê de cima para baixo. Então muda os ângulos de um jeito bem diferente. Como aqui, na outra página também temos uma coisa assim. O guardião está aqui sentado, tem um ratinho aqui, ele está fumando cachimbo na escada, o cachimbo umas formas de ave e tal. Aí já no próximo, a gente vê de baixo para cima, a gente está vendo o guardião sentado ali no fundo, o ratinho que estava ali em cima já está com percorrendo as fumacinhas, e a gente vê uns detalhes, tipo, a lâmpada do castelo é um monstrinho fosforescente preso numa gaiola. Então tem vários elementos interessantes aqui. Essa narrativa com mudança de ângulo fica bem dinâmica. E só mais um detalhe aqui. Nesse aqui, quando o Herbert vai visitar o guardião, vestido de bárbaro, os guardas aqui são 2 ghouls, né, com armadura, né, e tal. E a gente vê também uma pele aqui no fundo, só que olha o reflexo. No reflexo não tem ele, só tem a armadura e a lança. Tipo, eles são invisíveis, como se fossem tipo mortos-vivos de vampiros, né? Vampiro já é um morto-vivo, né? Mas que não tem reflexo. Então, tem muitos detalhes aqui nesse, ó, cheio de caveirinhas, né? E então, esse quadrinho aqui é muito rico, assim, primoroso mesmo. A narrativa é muito legal, o texto é muito bom, a aventura é muito dinâmica. Só tem 46 páginas, só que tem tanta história aqui que você fala assim, poxa, né? É isso. Então, não sei se isso aqui vai sair no Brasil. Eu não sei se tem alguma editora que tenha fôlego para, como eu falei, né? Gênesis 23 vão ter 54 álbuns desse título, né? Talvez a SESI, Companhia das Letras, conseguisse fazer, né? Mesmo a Panini, sei lá. Mas, e aí? Você já conhecia essa série, então, Dom João? Leu em algum scan? Conhece de algum outro país? Da França mesmo? Dos Estados Unidos? É isso, gente. Se curtiu, compartilha. Um grande abraço e até mais.